Glória a Deus. A exposição da palavra, ela traz muitos benefícios para nós. E não é diferente quando nós estamos num culto como esse. Muitas pessoas, elas chegam na igreja com muitas situações e elas têm vivido debaixo de muita pressão, de muita dúvida, de muita dor, de muito problema, quando estão na sua vida normal. E quando elas chegam na igreja, esses problemas, eles vêm com ela. E até que ela possa ouvir a palavra, até que a palavra possa alcançá-la, ela precisa entrar num momento de adoração, entrar num momento de louvor, aquietar a alma, descansar no Senhor, para poder ouvir a palavra. Porque o propósito de congregar é dar a Deus louvor e adoração, não só com palavras, mas com aquilo que você compreende que Deus é para você. Você só vai louvar a Deus se você compreender quem Deus é para você. Você está comigo? Você só vai louvar ao Senhor se você compreender quem Ele é para você. O nível de intimidade que você vai ter com Deus, o nível de entrega que você vai ter com Deus, como o louvor estava ministrando aqui, o nível de intimidade que você vai ter com Deus, só vai ser possível se você se expor à palavra. Você pode estar hoje à noite aqui, mas não está. Alguém te convidou, o problema que você está vivendo te trouxe até aqui, você precisava de alguma ajuda e você chegou, mas a palavra só pode acessar você se você deixar. É como o smartphone. Você está comigo? Se você quer pegar o sinal de Wi-Fi daqui, alguém precisa permitir para você, sim ou não? Se eu disser para você, eu queria que você acessasse a internet e você dissesse assim, me dê logo a senha do Wi-Fi, não é assim? Então nosso coração não é o Wi-Fi não, mas existe uma senha que só quem destranca é você. Deus só vai ser para você aquilo que você pensa que Ele é. Eu vou repetir para você. Deus só vai ser para você aquilo que você pensa que Ele é. Porque tem pessoas que não dão glória na igreja, porque tem pessoas que não louvam na igreja, porque elas ainda não provaram do louvor. Porque tem pessoas que não dão glória na hora da palavra, porque elas não estão provando da palavra. E às vezes o pregador começa a dizer, dá um glória aí, irmão, para ver se anima o pregador a pregar mais. Não é assim? Tem gente que está calado, você está olhando para mim como quem não está compreendendo, né? Mas não tem problema não. Deus só vai ser para você aquilo que você pensa que Ele é. Você só vai dar glória a Deus se você entende o que Ele fez por você. Veja uma pessoa que está constantemente exposta à palavra. Veja uma pessoa que está constantemente mergulhada na palavra. Você vai ver que na boca dela tem um cântico, existe uma voz de alegria e existe um glória a Deus com expressão. Você está comigo? Por quê? Porque você compreende o que Deus está fazendo por você, porque você compreende o que Deus quer fazer por você. E não é diferente assim. Vocês estão comigo? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 1. Capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim, Deus só vai ser para você aquilo que você pensa que Ele é. Diga, não tem outro jeito de Deus ser para você uma coisa que você não pensa que Ele é. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Gênesis capítulo 1, capítulo 2, verso 1, diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito.
E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Esta é a gênese do céu e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Para um pouco e olha para cá. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, e dentro do que Deus criou, no jardim que Deus criou, a Bíblia diz que tudo que Deus criou era bom. Mas quando Deus terminou de fazer o homem, todas as coisas, a Bíblia diz que ele disse, é muito bom. Mas não havia planta ainda, porque Deus não tinha feito chover sobre a terra. E eu quero usar esse exemplo de Gênesis para começar a mensagem de hoje. Às vezes a semente da palavra, ela é plantada em um coração que não choveu ainda. Você está comigo? Às vezes você chegou na igreja e recebeu uma palavra da parte de Deus, mas não choveu ainda. Você está comigo? A semente foi colocada lá na terra, a semente está plantada na terra, que é o seu coração, mas não choveu, não cresceu, não foi regada. A semente precisa de um solo adequado e de lugares específicos para poder crescer. Dependendo da semente e do lugar, se você plantar agora uma semente, qualquer tipo de semente, ela vai crescer em um recipiente. Só basta ter um pouco de terra. Você está comigo? Se você pegar colocar um recipiente, encher com terra, molhar e colocar uma semente de um pé de árvore bem grande, vai nascer um pé de árvore pequeno. Mas vai chegar um ponto que, se você regar, você vai ter que tirar ela daquele local e plantar num lugar maior. Sim ou não? Vai ter lugar, você pode ver onde pessoas preparam mudas, elas preparam as mudas, por um tempo a muda está lá, e nesse tempo é o que? Pessoas estão com todo cuidado, aguando, separando as sementes, colocando nas mudas, e ali elas estão aguando. O que significa isso? Elas estão preparando uma planta para que ela possa crescer. E quanto de nós sabemos que uma vez que a planta é regada com água, ela começa a crescer. E o agricultor que está vendo aquele pé de árvore crescendo ali, existe um pé de árvore no Japão chamado bonsai, né? Você já ouviu falar sobre isso? Já viu aqueles filmes de samurai que as pessoas cultivam o bonsai? Que é um pé de árvore bem pequenininho, que ele não cresce mais do que aquilo. Ele fica daquele tamanhozinho. Geralmente aparece em filme de artes marciais, aqueles mestres cultivando um bonsai. Eu acho que a palavra certa é bonsai. Eu não sei se é bonsai ou é bonsai. Enfim, eu não sou japonês, nem sei essa palavra. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Amém? Esse tipo de planta, ele não precisa de um ambiente muito grande para crescer. Ele precisa de uma série de cuidados. Mas ele não precisa de um ambiente muito grande. Mas dependendo da semente que Deus colocou no teu coração, precisa de um ambiente favorável para crescer. E uma vez que ela cresce, Deus precisa relocar. Sim ou não? Deus plantou uma igreja Verbo da Vida, Santa Rita, no centro de Santa Rita. Mas uma vez que a igreja começou a crescer, Deus precisou trazer a igreja para esse lugar. Essa quantidade de pessoas cabia lá embaixo? Não, porque nós temos quase 170 cadeiras. Agora, e se vir todo mundo da igreja, é 200. Deus precisava de um ambiente para cultivar a igreja Verbo da Vida no centro de Santa Rita, que por um tempo foi muito bom, mas que para o crescimento da obra, precisava de um lugar mais favorável. Você está comigo?
Então existem palavras no seu coração que elas não brotaram ainda e elas não cresceram ainda porque não choveu para elas crescerem. Você também não está cultivando, mas não quer dizer que a semente não esteja lá. Você está ouvindo? Então muitas pessoas elas desistem daquilo que Deus falou para elas. Por quê? Porque uma vez que ela não está vendo aquilo que Deus está fazendo, ela para de regar, ela para de semear, ela para de cuidar daquele jardim. E a Bíblia diz que Deus não tinha feito chover ainda no Éden, mas uma neblina subia da terra e começou a regar as sementes. A Bíblia diz que Jesus disse o quê? Olha, existem vários solos que são classificados na Bíblia. Jesus classificou os solos. Ele disse: eu sou o semeador, eis que o semeador saiu a semear. E ele vai classificando. Um caiu numa terra fértil, outro caiu num pedregulho, outro caiu num lugar arenoso. Mas o que eu quero dizer para você é que tem palavras de Deus que você recebeu, mas que elas não foram regadas ainda. Amém? E você não provou ainda da fidelidade de Deus. Por você não provar a fidelidade de Deus, parece que Deus não existe, parece que Ele não falou com você, e você desistiu de ir para a igreja porque Ele não cresceu ainda o jardim. E você não está comendo do fruto ainda, o qual Ele disse. Vamos dizer que eu tento plantar um pé de feijão, que é uma semente que cresce rápido, né? Quando eu era pequeno, a gente plantou um pezinho de feijão, ele começa a crescer, e você pode observar que em 2 dias já começa a sair ali, né? 2, 3 dias, se eu não estou enganado, começa a sair. Mas vai chegar o tempo que, quando a gente é criança, tem que plantar o pé de feijão num lugar que a rama possa se espalhar. Não é assim? Temos professores aqui, eles podem nos corrigir depois no final do culto, se eu estou falando certo ou errado. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus, Ele precisa de um ambiente favorável para que coisas aconteçam. E até quando você é uma muda, você começa a crescer. Mas está desse tamanho. Quem sabe que muda não dá fruto? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você sabia que uma muda, ela não pode dar fruto? Pastor, por que ela não pode dar fruto? Porque ela ainda não está com a força suficiente para suportar os frutos. Ela não está no lugar adequado, ela não está com a força suficiente para os frutos acontecerem. E muitas vezes na igreja a gente está como uma muda. Você está comigo? Muitas vezes na igreja a gente está como uma muda. A gente quer um resultado de um fruto poderoso, mas não estamos provando, porque a gente ainda é um pezinho de planta pequenininho. Pastor, como é isso? Me explica aí hoje à noite. Eu vou explicar para você entender. Quem sabe que uma muda, ela não pode se mudar de lugar por si só? Você já viu uma árvore dizendo: hoje eu não quero ficar aqui, vou para outro lugar? Você conhece alguma árvore, alguma planta que ela se muda de um lugar e diz assim: eu não conheço ainda não, mas eu posso até melhorar essa pregação, se você conhecer, me diga que eu corrijo. Uma árvore, uma vez que ela está plantada num lugar, a tendência dela é as raízes descer e se aprofundar. Você está comigo? Agora olha que interessante. Você precisa de chuva. Sim ou não? Você precisa de chuva. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: você precisa de chuva. Pastor, o que significa chuva? A palavra. Jesus disse: vocês já estão limpos. Abre lá comigo João 15. Abre lá em João 15. Nós vamos ficar cheio da palavra hoje aqui. E você vai dar glória a Deus, porque você vai entender o que a palavra é, e você vai entender o que ela vai fazer na sua vida, amém? Abre comigo lá em João capítulo 15. Glória a Deus. Todo mundo abriu? Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: estou vendo sua planta crescer.
João capítulo 15 diz assim: Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer em mim? Assim nem vos podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, né? No verso 3 diz assim: vós já estáis sendo limpos pela palavra que vos tenho. Você percebe que a Bíblia diz que a palavra, Jesus associa a palavra como uma chuva, como a água, né? Então tem coisas em você que Deus colocou que precisa da palavra para tratar. Vocês estão comigo? Agora, eu fico me perguntando, e eu sempre faço essa pergunta para mim: o que faz com que uma pessoa fique avivada na igreja? É receber um milagre? É receber uma cura? É estar com alguns amigos? São oportunidades na igreja? É conseguir uma bênção? O que faz uma pessoa ficar cheia de alegria na igreja? É simplesmente quando ela vem para o louvor e vê um louvor bonito e diz assim: olha como esse louvor está deixando eu. Claro que o louvor tem a parte dele, mas o que eu descobri na palavra é o que faz uma pessoa crescer, é o poder da palavra nela. Porque muitas vezes a pessoa recebe uma cura, mas se ela não compreende a palavra, se ela não está na palavra, ela não volta mais na igreja. Vocês estão comigo? Ela não vem mais para a igreja. O que faz com que uma pessoa fique cheia da palavra, o que faz com que o departamento numa igreja comece a crescer, o que faz com que uma pessoa comece a plantar na igreja, o que faz com que uma pessoa comece a servir na igreja, é um avivamento na palavra. Não tem outra forma. Não tem como eu e você estarmos no ambiente da igreja e ficarmos avivados sem provar da palavra. Agora Jesus disse assim: olha, vocês só podem dar fruto se tiver na palavra. Não tem como dar fruto fora da palavra. Ele diz assim: vocês não vão conseguir dar o fruto sem a força necessária. Quantos sabem que a Bíblia diz que aqueles que estão na palavra serão como árvores plantadas em ribeiros? Glória a Deus, 2 pessoas entenderam isso. 2 pessoas entenderam que a pessoa que está na palavra é como árvore plantada no rio. Agora deixa eu te perguntar uma coisa: que tipo de folhagem tem a árvore que está plantada na beira de um rio? Seca ou verde? E a Bíblia diz que ela dá fruto fora de tempo e sem tempo. A folhagem dela é melhor. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Hoje a ministração é sobre agricultura? Não, é sobre estar na palavra. Existem coisas que Deus colocou em você, que Ele está relocando você, para que você não seja mais uma muda, e você seja agora uma grande árvore. Deus teve que me tirar de Campina Grande para vir para cá, para me tornar uma grande árvore. Deus trouxe você para aqui, para essa igreja, para você se tornar uma grande árvore. O que faz com que uma pessoa esteja avivada na palavra é o tempo que ela está, é o solo que ela está plantada e como ela está sendo regada. Ah, pastor, Deus tem muitas promessas na minha vida. Talvez você vá para Jesus, vá para a glória e não prove delas. Porque se você não tiver sendo regado pelo ambiente da palavra, você não pode frutificar.
Eu não conheço ninguém na história da Bíblia que esteve longe da palavra e ele conseguiu fazer alguma coisa. Nós estamos num culto de celebração, mas quantos sorrisos você já deu hoje? Olhe para a pessoa que está do seu lado aí, você vai ver. Diga assim, quantos sorrisos você já deu hoje? Diga assim, hoje é culto de celebração. Mas talvez você chegou aqui com um problema e você não consegue nem sorrir. Talvez, não pastor, é porque eu sou tímido mesmo. Não, eu vou te dizer uma coisa, se você ganhar algo que você gosta, você dá um sorriso. A primeira coisa que quando a gente come algo que gosta, é dar um sorriso, dizer, oh glória, hoje é isso. É assim ou não é? Agora eu quero te dizer algo para você hoje à noite, e eu quero te motivar a você entender isso aqui. Nós estamos num ambiente da palavra. Você está vendo como as coisas estão aí fora? Nós estamos num ambiente onde a palavra ela é ministrada constantemente. Mas por que nós não estamos tendo resultados na palavra? Porque nós não estamos vendo a palavra em evidência. Porque nós não estamos vendo Deus da palavra em operação. Quando eu leio a minha Bíblia, ela diz assim: o Deus que abriu o mar vermelho, porque amava Israel. O Deus que era com Davi, fez ele derrubar o gigante. O Deus que era com Jacó e as 12 tribos de Israel, não deixou que eles morressem no deserto de fome, e levantou José como governador da maior nação da face da terra. Agora deixa eu te dizer uma coisa, José era tão forte na palavra e na unção de suprimento, que o Egito, por causa de José, se tornou a nação mais poderosa. Ah, pastor, o senhor não está entendendo. Deus agindo, quem pode impedir Deus? Eu te digo, você não tem a mesma Bíblia que eu, não? Tem. O problema é que eu e você não estamos expostos a ela o suficiente. O problema é que nós não estamos crendo suficiente naquilo que Deus está falando conosco. E as sementes estão plantadas, mas não está sendo regada. Quantos sabem que chuva é chuva o ano passado, esse ano e o ano que vem? Não é H2O não? Chuva não é H2O não? Sim ou não? Tem um professor de física aqui, depois ele me corrige. É H2O chuva? Ou toda vez que chove muda o formato dela? Sim ou não? Quando chove em 2019 e chove em 2020, é a mesma água ou não? Mas ela encontra a planta em diferentes estágios. É a mesma água, mas ela encontra a planta em diferentes estágios. E ela começa a dar, é a mesma dosagem, mas ela começa agora a dar consistência. A planta agora cresceu um pouquinho, aí vem mais uma chuvinha. É a mesma água. A sua Bíblia e a minha é a mesma Bíblia. É a mesma Bíblia, mas há uma diferença. Quando ela bate em você, algo começa a acontecer. Algo começa a acontecer. Algo começa a acontecer. Quando a palavra começa a você ficar exposto à palavra, algo começa a acontecer. Quando você está exposto à palavra, algo começa a acontecer. Quando você está mergulhado na palavra, algo começa a acontecer. E de repente começa a haver um crescimento. Começa galhos se saindo de você, e algo começa a acontecer, e você começa a crescer de uma forma sobrenatural. Você não viu nada, você não tem nada, mas dentro de você começa algo a ser regado. Você está com um problema, mas começa a ouvir a palavra, 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 de repente a palavra começa a brotar, e você começa a dizer: ei, eu tenho, eu posso, vai dar certo. Você chega num culto de celebração, você vê o louvor dizendo assim: Deus é com você, a presença dele está aqui, e você começa a estar exposto a esse ambiente, daqui a pouco você começa a levantar as mãos.
Você não vai levantar as mãos de qualquer jeito. Você vai entender que há uma proposta da parte de Deus para molhar a tua vida e você levanta as mãos. Agora, existe algumas diferenças. Às vezes o agricultor que está regando, ele está jogando água num lugar onde não tem semente. Às vezes você está num lugar onde não tem a palavra e você espera um resultado favorável. Não vai dar. Não vai dar. Às vezes você quer crescer num ambiente onde Deus não está regando. Às vezes você quer crescer num ambiente onde Deus não está lá. E você fica impedido de crescer. Mas quando você está num ambiente plantado nos ribeiros, uns córregos passando nas suas raízes, a palavra sendo ministrada, a unção de Deus começa a operar na sua vida, você percebe, eu não me tornei crente no primeiro dia que conhecia a palavra e conhecia a Bíblia. Não, eu não me tornei crente nesse dia. Eu me tornei crente quando eu fiquei lendo a Bíblia, um dia, lendo outro dia, indo para a igreja, indo para a igreja, indo para a igreja, indo para a igreja, lendo a Bíblia, conversando com pessoas que li. De repente eu descobri, rapaz, eu posso ser crente. Isso é uma verdade. Porque tem pessoas que têm chamada na palavra e elas nunca entram, porque elas não estão perto de pessoas que têm chamada. Eu não me tornei pastor porque de manhã eu dormi e acordei e disse, pronto, hoje eu sou pastor. Não. Eu fiquei exposto à palavra e eu percebi Deus falando comigo. Ei, eu te chamei para ser pastor. E durante algum tempo eu não entendi aquelas coisas. O que faz uma pessoa forte da igreja, o que faz uma igreja adorar a Deus, o que faz com que o mundo não pegue você, é o poder da palavra. O que faz com que você prospere e o diabo não toque na sua vida, é o poder da palavra. É o poder da palavra na sua vida. Você se muda de lugar geograficamente. Você diz, como vai ser lá? Não sei, mas eu estou crendo na palavra que ele falou. Vai acontecer, ele é fiel e eu vou. E de repente quando você começa a andar, você começa a ver que já estava tudo preparado. Cada vez que você vai buscando a Deus, você começa a ver. Está começando, poxa, tem um negócio aqui. A palavra está aqui. Você começa a ser favorecido, você começa a ver Deus. Pessoas começam a chegar, começam a se encontrar com você. De repente você diz assim, rapaz, o que faz uma pessoa estar numa igreja, num culto à noite? É só para ouvir, se molhar de longe? Você quer uma chuva da palavra na sua cabeça ou do seu lado? Eu quero na minha cabeça. Já viu aquela pessoa que chega na igreja e diz, esse culto é para fulano? Não recebeu a palavra, a chuva. É como se ela dissesse assim, eu não quero ser aguado. Quem tinha que ser aguado é fulano. Mesmo porque aquela pessoa identifica que aquela pessoa tinha um defeito, e ela olha assim, fulano precisava ouvir isso. Não, você também precisa, por isso que você está aqui. Você está comigo? Quando nós estamos no ambiente da palavra, nós não podemos desprezar a unção de Deus, a unção coletiva. Pessoas estão sendo enriquecidas nesse ambiente. Quando a unção de Deus vem para a tua vida, que é a palavra, porque a unção de Deus é o poder de Deus, mas ele opera pelo quê? Pela palavra. Quando Deus disse assim, haja luz, houve luz, o poder do Espírito moveu a haver luz, mas foi por causa do comando da palavra. Então muitos de nós estamos sofrendo porque não estamos mergulhados e regados na palavra. Jesus disse, olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Ah, pastor, o senhor não está entendendo. E a pessoa que está no mundo fazendo? Eu não estou falando isso. Eu estou falando de alguém que está em Cristo e quer fazer alguma coisa em Cristo e quer construir coisas no reino de Deus. Ele precisa da palavra. Eu quero dizer para você hoje à noite, a mensagem começou bem
devagar, mas aí, se Deus quiser, no decorrer da mensagem, ela vai começar a acelerar. A sua Bíblia e a minha Bíblia é a mesma, mas existe uma diferença. E eu não estou botando diferença entre mim e você, não. Quantas vezes você lê ela por dia? Quantas vezes você medita por dia? Quantas vezes você acata no que ela diz? Quantas vezes você vive pelo que ela fala? Veja uma pessoa forte na Bíblia, não é uma pessoa que conhece os versículos, é que obedece à Bíblia. Uma pessoa forte na igreja não é uma pessoa que está lá todo culto, não. De fato, não tem como ficar forte se não vem para o culto. Porém, eu estou falando de um nível maior. Eu estou falando de um nível maior. Eu estou falando de alguém que acata a palavra e anda sobre a palavra. Quando você vai ver as histórias da Bíblia, você vai ver que Deus ele não externou para pessoas um poder miraculoso. Não, Ele deu uma palavra. Ele deu só uma palavra. Ele deu uma palavra. Ele disse assim: olha, Josué, seja forte e corajoso. Qual era o trabalho? E medita no livro da lei todos os dias, dia e noite, dia e noite. E tu, Josué, vai fazer você prosperar mesmo. Josué capítulo 1, verso 8. A Bíblia, o Senhor disse o quê? Josué, seja forte e corajoso e não te aparte da palavra. Todo dia, leia a palavra, busque a palavra, medite na palavra, creia na palavra, receba a palavra. Agora, por que eu estou dizendo isso? Abre lá comigo, Gênesis capítulo 2. Vamos voltar. Gênesis capítulo 2. Glória a Deus. Não é possível que você hoje não saia regado daqui hoje. No verso 9. Gênesis 2:9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista de todas à vista boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro se chama Pison, e é o que rodeia a terra de Ávila. E aí ele vai dizendo aqui os 4 rios, os 4 braços dos rios que regava. Você está comigo? Do Éden fez um rio, o Senhor saiu um rio do Éden, e ele começou a regar esse rio, regar tudo aquilo que ele fez baseado nesse rio. Mas os 4 braços do rio tinham um propósito. Vocês estão comigo? Você não está entendendo ainda não, né? Oh glória. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: oh glória. Havia um rio que regava o jardim do Éden e todas as coisas. E os 4 braços do rio significava rompimento, crescimento, aceleração e frutificação. Você não está entendendo ainda não, né? Dentro da água que regava o jardim do Éden, havia um poder. Cada rio desse tinha um significado. Eu não vou me deter porque a gente vai perder tempo. Mas cada rio desse significava, um significava os braços, rompimento, o outro significava crescimento, o outro significava aceleração e o outro frutificação. Agora vamos dizer que você recebe uma semente de uma palavra e você planta numa terra e você planta essa semente lá e daqui a pouco você começa a pegar um rio, uma água e você começa, 4 jarros de água, você começa, cresce, rompimento, rompendo. Daqui a pouco você pega outra água e coloca assim, frutificação. Aí você pega outra e diz, aceleração. Você está comigo? O que Deus fez?
Ele coloca sementes no jardim e ele bota um rio que constantemente está dizendo assim para as sementes: rompimento, crescimento, aceleração, frutificação, rompimento, crescimento, aceleração, frutificação, rompimento, crescimento, frutificação, aceleração. E o jardim começa a invadir, e começa as coisas crescerem, e começa a se espalhar, e começa a crescer. E eu fico pensando, você já pensou a primeira semente de laranja que foi plantada? Quando ela foi plantada, tinha um rio lá dizendo assim: rompimento, crescimento, aceleração, rompimento, crescimento, frutificação, aceleração, rompimento, crescimento, aceleração, frutificação. Você não está entendendo ainda, né? Você não está entendendo ainda não, né? Deus coloca sementes e Ele rega as sementes com o seu poder e começa a ter uma voz para as sementes. Você recebe uma palavra de Deus, na segunda-feira você está mais triste do que você recebeu ela. Na segunda você tem que estar dizendo assim: rompimento, crescimento, frutificação, aceleração. Ah, pastor, se Deus te viu como a autoridade dessa cidade, você tem que dizer: eu vou ser a autoridade, rompimento, crescimento, frutificação, aceleração. Se Deus te viu num emprego, você tem que dizer para ele assim: Deus te disse, ei, você tem um emprego, você tem que dizer assim: ei, emprego, rompimento, crescimento, frutificação, aceleração. Oh, glória. Se você não se vê assim, você não está sendo regado pela palavra. Você não está sendo regado pela palavra. Você não está sendo regado pela palavra. Se você não consegue falar aquilo que Deus está falando para você, as suas sementes estão num lugar seco, num lugar morto, onde não frutificam. Suas sementes não estão sendo regadas. Elas não estão sendo expostas a um ambiente da palavra. E você não consegue frutificar. Você não consegue crescer. Você fica como muda. E quantos sabem que ser muda é chato? Porque não tem beleza nenhuma. Não dá sombra, não dá fruto. Tem gente aqui nessa igreja que é muda. Por quê? Porque já recebeu a semente, mas não está recebendo a chuva da palavra. Não está acatando a chuva da palavra. Não está celebrando. Quando Deus diz assim: ei, dança a tua vitória, no máximo que ela diz amém. Quando Deus está dizendo assim: ei, você é mais que vencedor, aí ele diz assim: o senhor não entende como eu sou perdedor. Vovô era perdedor, papai era derrotado, e eu nem sei o que eu sou. Agora, a palavra não está encontrando um lugar. Não encontra um lugar. Não encontra uma atmosfera própria. Ah, pastor, se Deus quiser. Sabe quando a pessoa diz se Deus quiser para mim? O pastor Boa dizia assim: quando diz se Deus quiser, é porque não sabe a vontade de Deus. Tem gente que diz: ah, pastor, se Deus quiser eu vou estar no ministério. Não vai não. Não vai ficar velho, cabelo branco, vovô, gagá, e não vai entrar naquilo que Deus tem. Não vai entrar não. Porque não está no ambiente certo, não está na palavra. Pastor, eu já recebi uma palavra de Deus. Está regando ela. Está regando. Está mergulhado nela. Está dando intensidade a ela. Tem pessoas que estão sofrendo hoje à noite, com muitas situações difíceis. E sabe por que não foi liberta ainda? Porque não está regando. Por algum motivo, você não está regando. Por algum motivo, você está abatido. Por algum motivo, você não consegue expressar o que precisa. Jesus disse à figueira que não dava fruto, ele disse assim: não tem fruto não? Seque e morra. Seque e morra. Porque ela foi projetada para dar fruto. Ela não foi projetada para não dar fruto. Você está comigo?
Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui hoje à noite. A resposta que você dá a Deus determina o seu futuro. Você não está ouvindo, não? A resposta que você dá a Deus. Porque os cultos são cansativos para algumas pessoas e para outras não são. É porque não está se molhando. Não está se molhando. Porque servir a Deus é pesado para umas pessoas e não é para outras. Porque não está se molhando. Porque estar numa igreja congregando, se submetendo a pessoas, é ruim para algumas pessoas. Porque ela não está se molhando. Porque uma vez que ela está molhada na palavra, os galhos começam a se abrir, as coisas começam a brotar, os primeiros sinais de frutos já começam a sair, as raízes começam a aprofundar, começa a criar uma consistência. Eu fico me perguntando, quando a igreja vai fazer uma festa num culto de ceia? Por quê? Parece que ir à igreja é um lugar triste. Parece que está ligado a uma igreja, mas quando você era do mundo, e se você foi do mundo um dia, dançar para algumas... Quem já viu aquela pessoa que não dança? Mas quando toma umas 4 dança. Porque tem uma coisa, pior não é o cara não saber dançar, é depois de beber sem saber dançar, Hã? Tem coisa mais feia do que um bêbado que não sabe dançar, dançando. Porque assim, se ele já não sabe dançar, não tem coordenação motora para dançar, imagine bebendo. Mas dança. Por quê? Embriagado. Como é que se diz? Tá molhado. Tá molhado, o negócio já começa. E meu amigo, eu fui do mundo e sei. Tem camarada que toma um e no outro dia está morto de arrependido pelo que disse, o que fez, o que dançou. É ou não é? Hein? Essa hora tem camarada que foi para o campo de manhã, encheu a lata. Essa hora já brigou com a mulher. Já está arrependido, já está no momento da ressaca para trabalhar amanhã. Aquela depressão, eita, disse que não queria, fez o que não podia. Eu nem vou contar isso porque a gente está filmando e vai para a internet. Ô glória, se eu fosse contar a você algumas histórias aqui de bêbado, não tenho nada contra bêbados. Eu prefiro me molhar da palavra. Você está comigo? Eu quero mostrar um texto para você. Abre lá em Hebreus capítulo 11. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11. Se você abriu, diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim, começa a se animar. Aleluia. Quando Deus molha, quando Deus rega uma semente, Ele espera que ela tenha uma reação. Sim ou não? Deus não ia colocar um rio que significava com 4 braços, rompimento, aceleração, crescimento e frutificação. Ele espera uma reação. Sim ou não? Olha só o que diz aqui em Hebreus, capítulo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não apareceram. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Olha só. A Bíblia diz que pela fé, Abel deu uma oferta
que depois de morto fala. Hã? A Bíblia está dizendo assim, olha, nós entendemos que todas as coisas foram criadas por Deus. Se todas as coisas foram criadas por Deus, por que você está triste quando Ele dá uma palavra? Se todas as coisas foram escritas, determinadas por Deus, quando Deus fala a palavra para você, existe um poder na semente que Ele falou, que ela vai frutificar. Se ela estiver no terreno certo, no solo certo, com a água certa, não tem como parar. Se você pegar uma semente de feijão e colocar numa terra, ela pode estar lá, na hora que bater água, ela cresce. Você já viu alguém orando dizendo assim, Senhor, quando chover as plantas crescem? Não, você já sabe, você ora por chuva, mas você já sabe, quando bater a água, a planta cresce. Sim ou não? Então se você está exposto à palavra, não tem como você não crescer. Pastor, mas não deu fruta ainda, fica debaixo dela. Você está crescendo, as coisas estão avançando, vai começar a sair os galhos. Fica na palavra, fica com o que Deus está falando. Ah, pastor, não cresci ainda. Meu amigo, você vai crescer, as coisas vão acontecer. Sobre a palavra, nós vamos provar tudo aquilo que Deus falou. Meu amigo, se Deus criou todas as coisas são criadas por Ele, a palavra dEle é o poder. Agora, nós não temos muitos glórias a Deus e amém, por quê? Porque você ainda não viu. Você ainda não provou. Por isso você não está avivado. Você não está cheio. Eu cheguei numa conferência uma vez em Brasília e comecei a falar sobre o poder da semente. A igreja estava tão avivada porque o pastor já ensinava sobre aquilo. E quando eu falei, essa palavra que eu estou falando hoje, era um estrondo, parecia um estádio de futebol. Por quê? Porque pessoas estavam provando. Então quando eu falei sobre água na semente, começou a um crescimento e um resultado. Vocês estão comigo? Jesus, todas as coisas estavam nele, e todo o poder de Deus estava nele. Todo o poder, Deus pegou o poder e colocou nele. Eu quero dizer para você uma coisa: se você está hoje à noite aqui e tem alguma coisa na sua vida que está parando a sua vida, eu quero dizer para você hoje, Jesus, Ele tem todo o poder. Se você está doente, eu vou dizer para você, você vai ser sarado hoje. Se você está com problema, ele vai ter que parar hoje. Pastor, como é isso? Se Deus garante na palavra que Ele é cura, nós vamos ter cura. Se Ele é prosperidade, nós vamos ser prósperos. Se Ele é rico, nós somos ricos. O problema é que você não está dando a resposta que Deus precisa e se colocando no lugar certo. Você pode ter uma coisa e pode não ter nenhuma. Se você não crê, você não recebe. A Bíblia diz que o sacrifício de Abel clamou a Deus mesmo depois de morto. Tem ofertas que você está dando nessa igreja que vão chamar teu nome. Você não entendeu ainda não, né? Você não entendeu ainda não, né? Quando você dá uma oferta nessa igreja para o crescimento dessa obra, pessoas são salvas, tem um nome lá no céu está registrado lá, e o céu chama teu nome, os anjos começam a dizer, olha lá a oferta dele, ele é poderoso em dar, semeia, rega ele aí. Quando você está crendo na palavra, ela é a verdade para a tua vida, tem um nome a tua oferta, tem um nome a palavra.
Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Existe um nome. A Bíblia diz que a oferta de Abel falou. A oferta de Abel falou. Se a tua enfermidade está falando com você, muito mais a oferta de Deus vai falar. Muito mais o poder de Deus vai falar. Se o problema que está na sua vida está parando você, eu vou dizer a você hoje à noite, você começa a celebrar, você começa a dar glória a Deus, porque muito mais Deus faz, muito mais Ele pode, muito mais Ele tem, muito mais Ele vai fazer. Se você está hoje à noite aqui, você começa a acatar o que eu estou falando para você. Deus é com você, Ele não muda, Ele é fiel e Ele vai fazer. Você precisa pegar isso. Você precisa pegar isso. Se Deus é com você, quem é contra você? Oh, aleluia. Eu venho ministrando muito aqui nessa igreja aqui. Nós vemos falando palavras proféticas, mas eu percebo que pessoas ainda estão com problema. Deixa eu dizer para você. O Senhor falou nessa igreja que é até transbordar, é até transbordar, é até transbordar. O Senhor está falando que o seu cálice vai transbordar, você vai receber aquilo que você tinha, muito mais. O INSS botou um negócio para uma irmã aqui da igreja, e eu não vou dizer o nome dela não, para você só ficar curioso. Ela não podia se aposentar não, por causa da data. Mas eu disse, é até transbordar. É até transbordar. E o doutor disse assim, vá para casa, já está aposentada, tome seu laudo. Tome seu laudo, não precisa vir mais não. Já é seu. Ah, pastor, estou desempregado. Começa a dizer, é até transbordar. Vai transbordar. Eu não estou vendo, mas vai transbordar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Jesus morreu e ressuscitou para você transbordar. O seu cálice vai transbordar. Oh, aleluia. Eu olho para as coisas que eu não tenho ainda e eu começo a dizer, ei, eu vou falar uma coisa para você, as minhas ofertas têm um nome, até transbordar, vai chegar, é meu, eu já tenho. Pastor, o senhor está vendo? Não, mas eu estou gritando. Eu estou gritando. Pastor, e o que é esse grito? É regando. Rompimento, crescimento, frutificação, aceleração, rompimento, crescimento, frutificação, aceleração. Oh, aleluia. Quais são as suas sementes? Oh, pastor, eu estou dizendo para minhas sementes. Ei, pastor, só tem 10 de oferta. Começa a dizer, 10. Você vai começar a falar. E vai começar a chamar os 100, os 200, os 300, os 400, o emprego, o salário, a casa, todas as coisas. Ah, pastor, eu já tenho todo esse dinheiro. Vai, o que é que você precisa hoje? O que você precisa hoje à noite, que ele não pode fazer? Diga uma coisa, ei, deixa eu te falar uma coisa. Elias orou e disse, vai buscar água, mas você não está entendendo, não tinha água não. Elias mandou buscar água quando não tinha água. Ele disse, ei, vai buscar água, eu vou derramar água na terra e vou orar e ele vai responder com fogo. Você pensa que não foi como uma reunião como essa não? Estava todo mundo esperando. Elias diz, ó, vocês que estão com o diabo, pode ficar para lá. Quem está com Deus, fica para cá. Passou os 400 profetas para lá, ficou só Elias. Ele disse, pode começar aí, pode começar a falar, fala mais alto, vê se o que você fala tem poder. Vê se Baal é Deus aí. E eles começaram de manhã,
e já era quase horas e horas, e Elias começou a dizer: vocês não querem regar mais alto não? Fala mais alto, para ver se ele escuta, porque pode ser que Baal esteja ocupado. Mas quando eu falar, 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 vai descer um fogo do céu. Elias pegou o sacrifício, colocou lá, se ajoelhou, colocou 12 pedras representando um altar, e disse: ei, oh aleluia, oh aleluia, ei Deus, se faz presente. E a Bíblia diz que o fogo desceu, o fogo desceu, o fogo desceu, e corroeu aquele sacrifício. E o que Elias tinha? Um pouco de água. Era um pouco de água. Mas dentro daquela água, uma palavra: rompimento, crescimento, frutificação. Porque Deus fez o jardim para crescer e não para secar. Deus fez o Éden, fez as coisas para crescer e não para secar. O Nordeste, nesse tempo, vai ser o lugar de mais prosperidade no Brasil. O Nordeste vai importar comida para o mundo inteiro. Um tempo que era seco, mas a palavra está se espalhando pelo Nordeste, pela Paraíba, pelo Pernambuco, por todos os lugares, e vai transbordar. Oh, aleluia. Eu não sei se você está comigo, irmãos, mas minhas palavras têm uma voz. Minhas ofertas têm uma voz. Minha vida tem uma voz. A palavra de Deus em mim tem uma voz. Ah, pastor, o senhor não está entendendo. Eu sou pobre, que o senhor não tem noção. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Ei, eu queria estar lá, irmãos, só para ver Elias olhando assim, dizendo assim: ei, vocês não estão vendo chuva não, né? Mas eu já começo a ver, ó, ela vem ali, ela vem ali. Eu não estou vendo chuva não, né? Vocês não estão vendo chuva não, né? Mas eu já comecei a ver, os olhos espirituais de Elias já foram abertos. Era questão de tempo para a nuvem se formar. Era questão de tempo para a nuvem se formar. Quando os olhos do seu entendimento é aberto, você começa a ver o sobrenatural. E agora o sobrenatural vai vir no natural. E Elias começou a ver: ei, Acabe, começa a correr, meu filho. Começa a correr, porque eu já vejo uma chuva. E não é uma chuva pequena não. Me pergunto, como foi que Acabe correu? Ele viu fogo. Ele viu fogo. Ele viu fogo. Ele viu fogo. Ele disse: ele orou, o fogo desceu. Eles oraram, nada aconteceu. E ele disse: Deus ia responder com fogo. É Deus, corre, 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 corre. Agora eu te digo, Elias, o Espírito veio sobre Elias e ele começa a correr. Ele começa a correr. Ele correu mais do que Acabe e os carros de Acabe. Se nós colocássemos hoje Elias e o maior corredor do mundo, agora que eu não sei quem é, na unção, ele não tocava nem perto de Elias. Meu irmão, existe uma diferença quando uma tempestade começa a se formar em você, e você começa a dizer: ei, eu recebo, é de Deus, eu vou receber, é de Deus, vai dar certo, Deus é comigo, Ele é poderoso. Começa uma tempestade a se formar na sua cabeça, a unção de Deus, o poder de Deus começa a falar, tudo fica favorável. Os anjos começam a trabalhar e dizer: vai, vai, manda poder, manda poder, manda poder, manda poder, manda provisão, manda poder, manda poder, manda poder, deixa ele receber. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Agora eu tenho uma novidade para dizer para você.
Quando Jesus morreu, celebrou a ceia. A semente de Jesus se espalhou. A ceia do Senhor, a semente de Jesus se espalhou. E quanto mais persegue a igreja, mais ela cresce. Quanto mais os anos se passam, mais ela fica forte. Quanto mais persegue você, mais força vem. Quanto mais dificuldade, mais força vem. Quanto mais você está passando problema, se você abrir os olhos espirituais e ver o que Deus está falando, poder está sendo derramado em você. Quando ele desceu às regiões inferiores, desceu e ressuscitou, o Espírito que parava por sobre as águas veio para dentro de você. Não, você não está entendendo ainda. Você ainda não entendeu, né? Existe um rio, como Jesus disse, quando eu morrer e ressuscitar, rio de águas vivas vão sair de dentro de você. Aleluia. 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 Rios. Rios. Grupo de louvor, vem aqui. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: as suas mensagens, a sua palavra, ela está recheada de poder. Diga assim: o poder de Deus está operando. Olha, a pessoa está do seu lado e diga assim: você não está calado ainda. Diga: depois dessa palavra você ainda está calado. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu estou vendo uma nuvem se formando sobre a sua cabeça. É um sinal de chuva. 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 Eu estou vendo pessoas que têm problemas na mente sendo curadas, limpas. Aleluia. Eu não sei você, irmãos, mas tem um poder de Deus aqui hoje. Aleluia. Deus é bom. Tem alguém aqui hoje no nosso meio que não recebeu Jesus como Senhor e Salvador e quer receber? Aleluia. O Senhor falou para mim que tinha salvação hoje. Tem uma pessoa que está ardendo o coração dela agora. E ela está com medo, ela está dizendo assim: rapaz, eu não vou não, eu estou com vergonha. Não tenha vergonha não. O Senhor é contigo. Ele disse a mim que você vinha aqui hoje ser salvo.
coisas estão acontecendo, irmão. Coisas estão acontecendo.